Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Mega aqui. E hoje vamos para uma certa review análise do teaser da história do Lancelot. Até então o nome desse mecha vai ser Lancelot. Da história dele e também das habilidades dele, que eu achei até que interessante, sabe? Acho que ele vai ter várias mecânicazinhas, sabe? Ele não parece que vai ser, ele não vai se transformar, spoiler, mas ainda assim acho que ele vai ser um mecha complicado de se jogar, tá ligado? Pra encaixar tudo certinho dele, pique Moon Rabbit, sabe? Talvez não, mas pelo que eu li é a sensação que eu tive, e a gente vai bater um papo aqui, também vou ler daqui as habilidades dele e brevemente também a história dele, então vamos lá. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Eu vou fazer aqui um resumozinho rápido. Para quem quiser ler tudo na íntegra, o link das minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. E esse post aqui que eu fiz está na minha página aqui, ó, Shiryu Mag, no Facebook. Então, quem quiser ir lá ver, ler tudo na íntegra com calma, vai lá, beleza? E segue se você não seguir lá. Aqui, cara, vamos ler aqui a historinha dele. Eu achei muito interessante porque é um mecha que aparentemente ele é antigo nessa treta de Guerra da Singularidade, mas só agora que ele tá dando as caras. Então vamos ler aqui, ó. O cavaleiro governante Lancelot era originalmente o modelo comandante dos Karmas Border Knights, diretamente sobre o estado papal do norte de Kozor, e era dirigido pelo líder dos Karma Knights. Quando Kozor foi destruído devido à agitação na situação regional, os Kalmar Border Knights encarregaram das patrulhas de segurança da fronteira de Kozor. Foram assumidos pelos militares que vieram para reprimi-lo e Lancelot estava prestes a ser enviado para a região central como um troféu de pesquisa militar. Isso aqui é interessante porque aparentemente ele não ia ser usado para fins militares, vamos dizer assim, depois da conquista. Ia ser só um troféu, ia ser usado como se, tipo assim, ó, nós conseguimos resolver essa porra aqui, então agora esse mecha vai ser nosso troféu, mas não foi bem isso que aconteceu, certo? Enfim, um troféu de pesquisa militar. No entanto, a eclosão repentina da Guerra da Singularidade interrompeu o plano original dos militares e mudou o destino de Lancelot. Depois que Ferrante, um estado-nação adjacente de Kozor, caiu devido a distúrbios da Iai, a fim de resistir à legião de Iai, que viajava para o sul, os militares foram forçados a usar os Karmar Border Knights, que estavam presos na fronteira de Kozor devido ao início da Guerra da Singularidade, deixando-os formar uma linha de frente na fronteira norte de Kossol para bloquear o exército de inteligência artificial, né? A fim de cobrir as rasteiras de civil de Kozor, os Karma Knights assumiram esta tarefa quase impossível sem hesitar. Sem apoio de reforços, os Karma Knights pagaram o preço da maioria dos seus membros e finalmente se mantiveram firmes até o momento que todos os civis recuaram, sendo chamado de Escudo Milagroso pelos sobreviventes de Kozor. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente, mas assim como a gente viu com outros mechas, o Lancelot seria o líder dessa tropa, né, deixa eu ver aqui o nome que eu já esqueci. Ah tá, Karma Knights. O Lancelot seria tipo o líder, né, o governante dessa tropa de mechas. E todos eles têm esse escudo, tá ligado? Que a gente já viu nessa imagem aqui do Lancelot, esse escudo aqui dele. E como eu tinha mencionado anteriormente, eu falei, cara, o escudo desse mecha talvez seja parecido com o do Boreas e do Akashki. E lendo aqui, aparentemente ele vai ser uma espécie de shield vai ser tipo uma espécie de alborada misturada com a casca, tá ligado? Vai ser um bagulho nessa pegada aqui, porque a gente vai poder jogar o escudo. O escudo aparentemente não vai dar dano, mas ele vai bloquear todo o dano que vier da frente, sabe? Como o do Akashki, o shield do Akashki, ele não tem vida igual do Doomlight, tá ligado? O escudo do Akashki tanca tudo durante um tempo. E aparentemente esse shield do Lancelot vai funcionar assim também. Mas vamos continuar aqui lendo. Esse aqui é o design do mecha. Bonitinho. Ele, como eu já falei, ele não vai se transformar, sabe? Ele vai ter essa pegada mesmo de quadrúpede. Tava a galera aqui especulando, ele vai se transformar, não vai se transformar e tal. Eu também, no fundo, comecei a achar que ele ia se transformar, mas não. Ele vai ter esse formato aqui mesmo, naturalzinho dele.
beleza? Aqui o shield que eu tava falando, vamos ler aqui um pouco do shield, que é esse shield aqui que ele fala, né, que eles conseguiram segurar bastante as forças, assim, inimigas, para que os civis conseguissem fugir da cidade. Então foi graças a esse shield aqui, dessa tecnologia, que eles conseguiram fazer essa estratégia militar de recuar os civis, tá ligado? Então vamos lá, o escudo de energia de hemisfério Céu. O escudo de energia do hemisfério Sky Dome, com um dispositivo de armazenamento de energia embutido ao ser arremessado, um escudo especial de energia hemisférica pode suportar a maioria dos ferimentos na Guerra da Singularidade. Os Cavaleiros do Karma se aliarão em fila para usar o escudo de energia Cell e construir uma linha de defesa temporária para resistir ao impacto do inimigo, né, das inteligências artificiais. E eu tô muito curioso para saber como isso daqui vai ser in-game, porque mesmo lendo a habilidade, fica uma coisa meio ambígua, mas aparentemente esse escudo aqui não vai servir para dar dano, né? Não vai ser tipo igual do Boreas, de certa forma, ele joga o escudo, ou senão ele dá o dash e dá uma escudada no inimigo. Esse shield aqui aparentemente vai servir única e exclusivamente para tancar, tá ligado? A lança dele, o rifle carregador carregado Glory, a arma padrão montada pelo Karma Knight. O cabo de enorme lança de assalto é equipada com um emissor de pulso especial, que pode concentrar a energia da ponta da lança para disparar. A lança gigante feita de liga especial é extremamente dura e combina o enfaqueamento em alta velocidade de Lancelot. Pode facilmente romper a blindagem de aeronaves inimigas. Então, aparentemente, quando essa arma aqui estiver muito concentrada, vai dar um dano do caralho. Isso a gente vai ver nas habilidades dele, tá ligado? Porque ele dá pra ter mais ou menos uma ideia de como esse mecha vai suportar. Mas eu ainda não consegui visualizar bem ele, sabe? Em game. Mesmo lendo as habilidades dele, não é algo que eu tô conseguindo visualizar com facilidade. Acho que isso é a primeira vez que isso acontece. Eu sempre consigo, sei lá, deduzir bem o que os mechas fazem, mas esse mecha, pra ser bem sincero, eu tô tendo uma certa dificuldade. Enfim, músculo de metal eletromagnético biótico tipo Centauro. A fim de atender às necessidades de viagens de alta velocidade em várias formas de relevo, a parte inferior do corpo de Lancelot incorpora uma estrutura de transmissão mecânica que imita a estrutura de membros inferior de um caqui ungulado e músculos biônicos de metal eletromagnético, o que melhora muito a adaptabilidade a vários terrenos e a resistência de corrida contínua. O segredo da capacidade de Lancelot de manter viagem em alta velocidade a longo prazo em vários terrenos. Então, cara, esse mecha vai ter muita mobilidade, é só isso que eu tenho a dizer. E eu fico me perguntando se isso aqui, pela essa descrição dele, em game, se ele vai ter alguma coisa como posso dizer assim, alguma habilidade dele não ter colisão com o terreno. Por exemplo, tem alguma coisa que bloqueia ele, tipo um degrau de escada, ou uma árvore, alguma coisa assim, ele simplesmente vai passar por dentro. As habilidades vão ser meio que imparáveis. Porque tem algumas habilidades, né, que às vezes a gente vai usar o dash, usar alguma coisa assim, que a gente tipo bate numa árvore, bate em algum obstáculo e a gente acaba parando, sabe? Então, estou me perguntando se esse mecha, quando ele usar esse dash maluco dele, ele vai ter esse tipo de colisão com o obstáculo ou não. Enfim. E aqui, as habilidades dele propriamente dita, que tá todo mundo querendo saber. E cara, é engraçado que quase todas as habilidades dele... Quase todas não, acho que todas as habilidades dele, né? A primária, a secundária e o dash. Todos eles têm tipo uma skill ativa e passiva. E é por isso que eu falei que eu acho que esse mecha, de algum modo, vai ser tão difícil de jogar quanto a Moonrabbit. Mas Moonrabbit meio que a gente manualmente tem que transformar e se destransformar e tal. Esse mecha acho que a gente vai ter que ficar muito ligado nas habilidades passivas e ativas dele para conseguir encaixar bem. Então vai ser várias coisas que a gente vai ter que gerenciar. Ele não vai ser ele de fato não vai se transformar, mas ele vai ter tipo assim várias instâncias numa mesma habilidade, tá ligado? Então vamos lá, a arma primária dele vai ter basicamente duas formas. A forma de armamento.
Cavalaria da Glória, submetralhadora de alta cadência de tiro e de alto dano. Depois que o golpe de lança ou impacto do golpe atingir o inimigo, ele ganhará um efeito de fortalecimento de bala por um curto período. Durante esse período, as balas disparadas por Lancelot podem penetrar no escudo do céu do próprio lado. Então, tipo assim, a arma dele primária vai ter duas formas, aparentemente. Vai ser uma metralhadora que a gente vai dar tiro pra caralho e vai ter alta cadência de tiro e vai ter muito dano. Acredito que essa arma não seja boa a longa distância, senão seria roubada pela descrição. Então deve ser meio a curta, médio alcance, tá ligado? E provavelmente, se a gente chegar perto do inimigo e bater, chegar perto como se fosse estocar, vai dar dano, sabe? Então de repente vai ser algum combo com o dash dele, que o dash dele dá um avanço rápido pra frente, tá ligado? Então, tipo, dá avanço rápido pra frente e usa a arma primária colada com o cara, deve dar um dano extra. É isso aqui, né? O golpe da lança. E depois de um período, as balas disparadas de lança podem penetrar o escudo do inimigo. Eu acredito que essa mecânica aqui vai ser parecida com o do Akashik. Depois que ele dá vários tiros, né? Carrega assim e tal, um tiro dele sai mais forte. Eu acho que essa mecânica vai ser parecida, porque o tiro do Akashik ele atravessa vários obstáculos diferentes, né? Esse tiro aqui dele, aparentemente, quando tá carregado, só vai atravessar o próprio shield dele. Então isso aqui meio que confirma, depois a gente vai ler a habilidade do shield dele, né? Que é da arma secundária. A arma secundária dele realmente vai parecer que vai tancar tudo. A única coisa que vai poder atravessar o shield dele é o próprio tiro dele, quando está carregado. O que pode ser um tiro, tipo, muito forte, né? Mas vamos lá. Forma de carregamento, né? Montando uma lança, avança, causando muito dano ao atingir o inimigo. Ah, tá. Então vamos lá. Quando a gente carrega a arma, ele vai dar um avanço pra frente? Agora eu tô confuso. Será que sempre quando a gente carrega a arma, ele vai dar tipo um mini dash pra bater com a lança? Tipo, deu tiro pra caralho, carregou, dá um mini dash e dá uma lançada pra frente. Ou sempre quando ele carrega, ele dá uma avançada e uma lançadinha pra frente. Será? Seria interessante que aparentemente, se for o caso, sempre quando ele carrega, ele dá tipo um avanço pra frente, uma estocada. Ele talvez tenha uma espécie de 2 dashes aí, tá ligado? Mas enfim, vamos ver aqui o escudo dele. O escudo do céu. Jogue o escudo na direção do alvo e quando o escudo atingir o alvo ou obstáculo, um escudo de energia hemisférico será implantado, que pode interceptar todas as balas. Então por isso que eu falei que, lendo a descrição, é parecido com o da Alborada e do Akashik de certa forma, que você vai lançar o shield, vai colidir em algum lugar e o shield vai tipo abrir ali. Sabe qual é? Vai abrir numa área, ou se não seja uma parede de energia, algo do tipo. Você vai lançar o shield e vai bloquear todos os tiros que vão vir na direção contrária, tá ligado? Então é por isso que eu acho que esse tiro carregado dele vai atravessar a parte de trás do shield, ou qualquer lado do shield na real, para acertar alvos, sabe qual é? Vai ser interessante isso, que você vai poder jogar o shield e vai ficar podendo dar tiro, tá ligado? No inimigo atrás. É uma parada maneira. Na real, parece muito mais com o shield do Doomlight, parando pra pensar. Acho que tá muito mais parecido com o shield do Doomlight, só que a gente vai poder meio que arremessar o shield do Doomlight. Sei lá, parece ser meio roubado, mas eu quero ver de fato como isso vai funcionar. A habilidade dele de dash. Acelere a carga. Efeito passivo. Continue correndo para armazenar energia e entre automaticamente no estado de carregamento após um período de tempo. Efeito ativo. Entre imediatamente no estado de carregamento, aumentando consideravelmente a velocidade de movimento. Impacto esmagador. No modo de carga, você pode pular para frente e a gravidade atropelará os inimigos na área frontal, causando grandes danos e efeito de desaceleração. Depois de pisar, ele mudará para a forma armada. Então ele vai ter tipo uma mudança de forma aqui assim, mas a mudança de forma dele parece que vai ser só tipo assim, armado e desarmado, tipo nessa imagem que aparece aqui, tá ligado? Ele vai ter uma forma que ele vai correr muito, que provavelmente vai ser essa forma aqui quando ele usar o dash, e essa forma aqui que vai ser mais uma forma de combate, beleza? O que me resta a pensar,
ele não tem exatamente uma mudança de forma, né, como a gente achou, mas ele vai ter, tipo, essas ativas e passivas. O que me leva a achar que esse efeito ativo aqui possa ser algo parecido com a transformação de carro do Ranger, sabe? Tipo assim, ele guarda as armas e corre mais rápido. O Ranger ele muda para um carro mesmo, mas talvez ele fique no modo cavalo, né, guarde as armas para correr mais rápido. E quando ele estiver nesse modo aqui não diz exatamente, mas ele vai pular para frente, tá ligado? Aí eu queria saber se esse pulão que ele vai dar vai ser algo parecido com o do Caramelo, vai ser parecido com o do Flamengo, que ele vai ter tipo esse dash ativo para frente, que ele vai ficar no modo cavalo, de repente a gente ativa de novo ele pula, né? Ele vai tipo correr mais rápido e tal, em alta velocidade, depois a gente ativa de novo ele pula, talvez. E quando ele aterrissar, parecido com o do Caramelo também, de certa forma, e do Flamengo, ele vai causar um dano ali na área, mais parecido com o Caramelo na real, né? Vai dar um dano ali em área, mas ele também vai causar lentidão e vai voltar para a forma de arma dele. Interessante, é interessante, mas... E ele vai ter um pulo normal, que acredito que vai ser um pulo bananada, tá ligado? Então, tipo assim, é por isso que eu acho que esse mecha vai ser meio que mecanicamente meio difícil de jogar. Ele tem muitas passivas, ativas, que conversam entre si, que combinam entre si, mas parece que vai ser interessante. Eu não acho que ele vai ser um mecha simples de jogar não, tá ligado? Acho que vai ser muita coisa que a gente vai ter que administrar assim e tal, pra pegar o time certo com ele, pra fazer as coisas. Mas eu tô bem interessado pra ver como que ele vai ser em combate. E a última coisa aqui para dizer é, após a Guerra da Singularidade, os Cavaleiros Sobreviventes, liderados pelo chefe dos Cavaleiros, estabeleceram o Monastério Karma na área Montanhoso, na fronteira de Kusol, e viveram uma vida isolada. O vento da montanha levou o cheiro de pólvora e apagou aquelas memórias sangrentas. Os Karma Knights, cujo destino foi frustrante, finalmente retornaram à sua vida pacífica. Talvez um dia haja novas estrelas que herdem a vontade dos cavaleiros e continuem a escrever as histórias lendárias pertencentes aos Cavaleiros Karma. Só pra finalizar, de certa forma, eu vi muita gente comentando, tipo, esse mecha deve ter alguma ligação com Arthur e tal, e pá. Cara, aparentemente não tem nenhuma ligação com Arthur. Acho que a única ligação que ele tem com Arthur e com, teoricamente, todos os outros mechas, pelo menos que eu consegui identificar aqui lendo, né, é a Guerra da Singularidade, que quase todos os mechas que estão no jogo estão envolvidos de alguma forma. Se não é o mecha que está envolvido, é o piloto do mecha que está envolvido, sabe? Então, eu tô achando muito interessante a forma que cada vez mais eles estão entrelaçando mais as histórias e trazendo mais personagens. Não tá sendo uma coisa meio que avulsa assim, sabe? E vamos ver, acho que acredito que amanhã ou quarta-feira lance aí algum teaser do gameplay desse mecha. De repente até hoje mesmo, mais tarde, né? Eu tô gravando isso 11h10 da manhã da segunda-feira. Então a gente fica ligado aí, quando lançar o teaser a gente vai ver melhor como que vai funcionar as habilidades dele, cara. Porque a arma carrega e parece que vai dar uma estocada e vai ficar mais forte. O dash dele vai ter duas instâncias, vai ter a forma que ele vai andar mais rápido, né? Acelerando, carregando uma carga dele depois para causar o pulão, várias nuancezinhas assim. Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser isso em gameplay mesmo, belezinha? Então, beijos, se cuidem, até o próximo vídeo.